Oi, 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 galerinha, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui para mais uma aula de português. Sim, entrando agora no nosso capítulo novo da apostila, certo? Já vimos lá como criticar um filme, que as críticas existem, né? Uma crítica nem sempre ela é ruim, às vezes uma crítica ela também é boa, que a gente chama de crítica construtiva, que a pessoa vai escutar aquela crítica e vai querer fazer melhor, né? Analisando, observando cada detalhezinho para que seja melhor, certo? Então agora nós vamos entrar lá na página 36 da apostila em como criticar um livro. Já vimos os filmes, agora vamos ver como criticar um livro. Então, lá na página 36 da apostila de português, vamos lá, prof. Vai colocar aqui a apostila. Estamos lá. Então, vamos ler? Às vezes, lemos um livro por acaso e gostamos tanto dele que buscamos outras obras do mesmo autor para realizar mais leituras. Há casos também em que o professor ou um amigo fala sobre um livro muito legal que está lendo e acaba despertando o nosso interesse. Você sabia que existem pessoas que escrevem sobre livros, dando suas dicas e suas opiniões para nos ajudar a escolher a próxima leitura? Veja um exemplo a seguir. Então, nós temos aqui o livro Felpo Filva. Olha lá. Felpo Filva, o protagonista dessa história, é um coelho poeta que se tornou solitário e taciturno. O que é taciturno? Que vive à noite, ele fica acordado, por conta de ser diferente dos outros coelhos. Felpo tinha uma orelha mais curta que a outra, e quando ele era criança, seus colegas da escola zombavam dele. Felpo poderia ter ficado sozinho para sempre, se não fosse ter recebido um dia uma carta de Charlot, uma fã atrevida e audaciosa que discordava do conteúdo pessimista e dramático de algum de seus poemas, reescrevendo-os à sua maneira. Então, a Charlot, né, ela mandou uma carta para o Felpo, né, falando sobre o conteúdo, o que ele escrevia, que era muito pessimista e dramático, né? E ela ia lá e reescrevia as obras dele da maneira dela. A crítica de Charlot desencadeia no poeta uma grande mudança. O rancor e o mau humor vão dando lugar à doçura e ao otimismo. Então, olha, ele viu o livro dele escrito com outras palavras. E aí ele deixou de ficar rancoroso e de ficar mal-humorado e começou a escrever as coisas com doçura e com otimismo, né, com alegria. Eva Furnari, autora de mais de 60 livros, com obras publicadas no México, Equador, Guatemala, Bolívia e Itália, recebeu por Felpo Filva, em 2007, o prêmio Jabuti de melhor texto e ilustração. Ilustração são os desenhos, tá, gente? Esta obra mostra ao leitor, de maneira divertida, como é possível refletir com leveza sobre um tema tão delicado como o respeito às diferenças. Além disso, promove o contato com as diferentes funções e intenções da escrita, por meio do uso bastante inovador de diferentes textos, poemas, fábulas, carta, manual, receita e até autobiografia. Certo? Então, vamos continuar lá. Quem é Eva Furnari? É uma escritora de livros infantis que nasceu na Itália, mas cresceu no Brasil. Ela tem mais de 60 títulos publicados. Alguns você certamente já conhece, entre eles Listas Fabulosas, Você Troca, Não Confunda, Lolo Bernabé, etc.
ela escreve e ilustra seus livros, com os quais já ganhou muitos prêmios. Certo? Nós temos até um site aqui, ó, da Eva Furnari, certo? Então, nós temos um site dela com os livros dela. Então, o que nós vamos fazer? Antes da gente responder as questões aqui, a prof vai passar, deixa a prof voltar aqui. Antes da gente responder as questões da apostila, a prof vai passar para vocês um vídeo sobre esse livro, certo? Sobre o Felpo Filva e sobre a autora, a Eva Furnari, para vocês poderem entender um pouquinho melhor como aconteceu, como são os livros dela, e aí a gente volta para responder as questões, certo? Então agora a prof vai colocar aqui. Vamos lá. Então está aqui, deixa eu aumentar aqui para vocês assistirem. Antes, deixa eu tirar minha imagem daqui, que fica melhor para vocês assistirem. Aí. Então, vamos lá. O prof vai colocar. Ai, o Felpo Filva e a Charlotte. Esse livro... Felpo Filva é, no fundo, uma história de amor. É a história de um coelho que nasceu com um problema nas orelhas, e ele usava um aparelho para puxar as orelhas, Stichorelia habiti perfection. E aí a infância dele foi assim, conturbada por isso, e aí ele se transformou num coelho neurótico, com fobia social, com ataques de nervos, e aí adivinha o que ele virou? Um escritor! E aí ele, assim, não consegue lidar com os defeitos dele, né? Mas ele começa a ser criticado por uma fã que começa a escrever cartas para ele, a querida Charlotte. E aí ele vai entendendo que ele é um coelho bacana, embora ele tenha defeitos. Olha só que coisa legal para falar para as crianças. A gente tem defeito. Pirando. E aí a gente entra no segundo ponto do livro, que é falar sobre diferentes formas de textos. E ela faz de um jeito muito legal, muito bem-humorado. Então ela explica o que é OPS, o que é correspondência, o que é bula, o que é conto, o que é poema. Então é um jeito muito bacana de ensinar a criança os diversos tipos de textos. Então, por exemplo, aqui... Agora eu perdi a página. A própria autora coloca que lista é uma coisa que ela adora fazer. Então, eu vou ler para vocês aqui a parte da lista, que é muito bonitinho, que é o filho do carteiro que escreveu. Quando eu crescer, quero ser um coelho da Páscoa. Eu ouvi dizer que para ser um bom coelho da Páscoa não se pode entregar os ovos errados. Tem que ser direitinho, de acordo com os pedidos. Um bom coelho da Páscoa tem muitas listras de pedidos. Mas eu não entendi bem essa parte das listras de pedido. Vou ter que perguntar para o meu pai. Ou será que a zebra entende mais de listras do que ele? Então, a Eva Furnari é uma artista completa, né? Ela nasceu na Itália, mas ela mora em São Paulo desde os 3 anos de idade. Ela fez arquitetura. E assim, bem nova, ela começou a fazer ilustrações para o jornal, e depois ela foi construindo os textos. E aí ela tem, nossa, infinitos títulos. Tem a personagem da bruxinha, que é super conhecida. E ela tem essa característica, assim, de usar o humor de uma maneira bem leve, mas que faz você dar risada, sabe? Ela começa... Eu queria falar uma coisa dela, assim, legal. Ela consegue prestar atenção nos detalhinhos, assim. Então, coisas que você normalmente não ligaria, ela faz um detalhe interessante. Então, por exemplo, já começa na dedicatória. Essa história dedicada a todos aqueles que têm orelhas diferentes.
Voltei! Então, viram só que legal, gente? Isso é muito legal, né? Eu gostei bastante do que ela fala sobre o livro. Vocês conseguem entender um pouquinho melhor, né, sobre a história e sobre a erva funari. E agora nós podemos sim responder as questões da apostila. Então vamos lá. Vamos pôr a apostila novamente. Vamos lá. E já diz lá, para entender o texto. Então, com base na resenha lida, qual é o livro analisado e quem é o autor? Gente, a resenha, ela é como se fosse um resumo, só que a resenha, ela tem a nossa opinião, certo? O que a gente acha, diferente do resumo. O resumo, a gente tira as partes importantes do texto. Uma resenha, certo? É a nossa opinião, certo? É o que a gente coloca ali para que a gente faz a nossa opinião, a gente coloca a nossa opinião sobre aquele livro, mas que a gente tem que despertar no outro uma vontade de ler aquele livro, certo? A gente tem que despertar a vontade no nosso amigo ou nos nossos pais de lerem aquele livro. Então, isso é uma resenha, certo? A gente tem que ter curiosidade. Então, vamos lá. Com base na resenha lida, qual é o livro analisado? E quem é o autor? Então, vamos lá. O livro analisado é Felpo Silva. Esse é o livro analisado. E a autora é Eva Furnari, certo? Certo? Ela é a autora. Quem escreveu a resenha sobre o livro? Então, quem escreveu tá lá, ó. Vamos voltar lá no livro. Quem escreveu? Tá aqui, ó. A Taba, certo? Foi a Taba, que é uma equipe de especialistas em literatura, certo? Então, a Taba, foram eles que escreveram, certo? Vamos até colocar quem que é a Taba. Taba é uma equipe de especialistas em literatura infantil, certo? Em literatura infantil, tá aqui. Onde ela foi publicada? Então, vamos lá. Foi publicada na internet, vírgula, no site. Aí eu vou colocar o site ali, né? Que quem quiser ver, já tá ali. http, dois pontos, // blog.ataba.com.br / de novo, Felpo Silva, / e ponto, certo? Tá ali. Quem quiser acessar esse site para ver, vai estar ali a publicação, certo? Como que a gente sabe? Está aqui, ó. Ó lá, ó. Tá vendo, ó? Tudo que a gente digitou está aqui. Então, nós temos essas informações todas no próprio texto.
3. Na sua opinião, a resenha motiva a leitura do livro? Aí, claro, cada um vai colocar a opinião de vocês, certo? Então, eu vou colocar a minha. Sim, ela motiva. Aí tá perguntando, por quê? Vou colocar aqui. Porque ele era ridicularizado pelos colegas por ter uma orelha menor do que a outra, certo? Para responder essa pergunta, pense, você teve vontade de ler o livro descrito? Aí eu vou colocar que sim, né? Sim. Por quê? Porque é um tema interessante. É um tema interessante a todos. Por seu caráter de superação, porque o Felpo superou, né, aquilo, ou de elaboração de um problema. Certo? Então, assim, ele superou aquilo. Eu achei muito legal, porque ele superou, graças à carta de Charlot, ele conseguiu superar um problema, certo? A resenha que você leu se destina a que tipo de público? Ao público geral, né, gente? A todos que se interessam por literatura. Por literatura, visto que a resenha tem uma linguagem simples e é entendida por todos. Certo? A resenha, ela tem uma linguagem simples, ela não tem nada complicado, todo mundo entende, certo? Se a gente não entende pelas palavras, a gente entende pelos desenhos o que está acontecendo. Então, essa é a função da resenha, ela tem que despertar o interesse dos outros, e ela tem que ser entendida por todos. Então, vamos lá. O texto que você leu é uma resenha composta de diferentes elementos. Assinale a seguir quais são esses elementos. Vamos lá, a opinião de quem faz a crítica tem esse elemento, uma resenha? Ela tem a opinião de quem faz a crítica? Sim, ela tem. Ela tem a opinião da escritora do livro? Não, não tem a opinião da escritora, é sempre dos outros. Ela tem um resumo da história? Sim, a resenha ela tem um resuminho, um pedacinho da história do que aconteceu, né? A gente pode ver lá em cima na história do Felpo Filva que conta um pedacinho da história dele. Ela tem leitura de trechos do livro? Não, não tem. Leitura de trechos de outros livros da mesma autora? Não. Ela tem informações sobre títulos e sobre a autora do livro? Sim, ela tem informações, certo? A resenha tem como exemplo outros livros que a Eva Furnari fez, certo? Qual é o objetivo do texto que você leu? Para que ele serve? Então, vamos ver. Qual que é o objetivo da gente ler aquele livro lá? O objetivo do texto é divulgar o livro, certo?
e a resenha. Para motivar a leitura do livro. Gente, até eu fiquei com vontade de ler esse livro, né? Eu achei que motivou bastante, eu quero saber o que aconteceu com ele depois. Então, esse aqui é o objetivo, certo? Para que ele serve motivar a leitura do livro. Que opinião os autores do texto apresentam? Então, tem as opiniões ali, certo? Vamos ver, então, qual. Vamos lá. Quando dizem, né? Que opinião os autores do texto apresentam? Quando dizem que o livro faz refletir sobre as diferenças de maneira leve e divertida. E que o livro é bastante inovador. Pois apresenta textos diferentes dentro da história. Certo? Então, essas são as opiniões que aparecem lá no textinho que a gente viu. Pela leitura da resenha, o que podemos dizer sobre o livro Felpo Filva? A resenha lida traz comentários positivos ou negativos sobre o livro. Então, aqui, né, gente, isso aqui é para a gente conversar. Então, assim, deixa eu falar com vocês. Eu acho, assim, que ele trata de um assunto sobre a diversidade, né? É a diversidade entre as pessoas, na verdade, entre o coelho, porque ele tem uma orelha menor do que a outra, certo? E que fala também que as pessoas têm que aceitar o que é diferente no outro, né? Então, os amigos dele, os colegas deles, não aceitavam ele, por ele ter uma orelha menor do que a outra. Então, assim, ele quis dizer o quê? Que as pessoas precisam aceitar as outras pessoas do jeito que elas são e respeitar essas diferenças, né? Então, eu acho que esse livro ele é muito bom, né? E ele faz a gente refletir sobre essa diferença, né? Sobre outras diferenças também. Que a gente vai sempre ter alguém diferente. A gente sempre vai conhecer alguém diferente, certo? Então, isso é o que a gente pode dizer sobre o livro. 9. Se alguém perguntasse a você sobre Felpo Silva, como você resumiria a história desse livro? E agora é um resumo, né? Então, assim, a gente tem que explicar o quê? Vamos colocar lá. Que um coelho nasceu com orelhas diferentes dos demais, né? Dos outros coelhos, né? E que se sentia mal com isso. A prof tá olhando aqui na história para eu poder fazer, tá, gente? Por isso que às vezes eu dou uma olhadinha para cá, porque eu tô voltando a história para não ter que ficar mexendo aqui na imagem. Vamos lá. Ele cresceu
se tornou escritor, conheceu uma fã e percebeu que não há nada de errado em ser diferente. Certo? Tá aqui o meu resuminho, se eu fosse colocar. Certo? Iria colocar assim. Então, gente, tá lá. A resenha, ela é uma análise crítica ou informativa, porque nós damos informações nessa resenha sobre uma obra, seja ela literária, científica, cinematográfica, etc. A resenha traz a opinião de quem a escreve. Ela é concisa, ela é certa, objetiva e busca despertar a curiosidade do leitor, mencionando um resumo da obra e fazendo comentários positivos ou negativos. Então foi aquilo que eu falei para vocês. A resenha, ela é diferente do resumo, por quê? Porque eu vou dar a minha opinião naquela resenha. Eu vou colocar a minha opinião, mas tem que ser clara, certo? Objetiva. Eu não posso ficar dando a opinião né? Ah, e agora eu vou falar isso, porque isso, e puxar outro assunto. Não. Eu tenho que falar sobre a obra inteira. Então, eu vou ler e vou escrever a minha opinião ali. Certo? Tem comentários positivos? Tem. Tem comentários negativos? Tem também. Certo? Então, vocês vão pegar a marca-texto e vão marcar aqui este retângulo. Certo? Vamos lá agora. Características de uma resenha crítica. Vamos responder, olha lá. Que tal relembrar as características de uma resenha crítica? Para isso, descubra a palavra que está falando em cada item. Então, vamos lá. Pode conter, tananã, positivos ou negativos. O quê? Vamos ter que puxar a palavrinha. Vamos ver se tem A. Tem. Vamos ver se tem E. Tem. Vou começar pelas vogais, né? Vamos ver se tem I. Tem. Vamos ver se tem O. Tem. E agora, já sabem o que que é? Eu vou agora no C. Tem. Agora eu vou no M. Tem. Vou no N também. Tem. E agora, já sabem? Eu já sei. Eu já sei. Vou no A. Vou no R. E vou no S. Pode conter comentários positivos ou negativos. Vamos para outra. Geralmente há um pequeno tananã da obra resenhada. Há o quê? E aí, gente? Eu vou no I. E não tem. E aí? E agora? Vou no A. E não tem. E agora? Há um pequeno quê? Vamos no O, no E. Tem E. E agora? Vou no O. Tem O. Eu vou no U. Tem U. Eu já sei, gente. Eu só fiz as duas para vocês verem que vai formando ali, ó, o corpinho. E aí? Vou no R. Vou no S. E vou no N. Um resumo. É um resumo pequeno. Próxima. Apresenta informações sobre a obra, como o e a autoria. Como o quê? Eu vou no I. Eu vou no U. E eu vou no O. E aí, já sabem? Eu já sei. Vou no L. E vou no T. Título, gente. Apresenta informações sobre a obra, como o título e a autoria. E agora, pode ser publicadas em tananã, revistas ou sites especializados. E aí? Vou no A. Vou no I. Vou no O. E aí, já sabe? Eu já.
E aí, já sabe? Vou no N. E agora você já sabe. Sim, jornais. Pode ser publicados em jornais também. E a outra? O texto traz o que de quem escreveu? O que, gente? E agora? Vamos ir na A? Vamos. Ah, tem a A. Tem a A. Vamos na O. Tem a O. E aí? Alguém já sabe? Traz a? Hum? Alguém já sabe? Vamos ver. Vamos ver se tem R. Ixi, não tem. E aí? Será que tem M? Não tem. E aí? Alguém já sabe? Vamos ver se tem C. Ixi, não tem. Tá formando lá, gente. Meu Deus, está formando lá. E agora? Vamos aqui. Vamos aqui. Olá. Olá, gente. Tá formando o corpinho, ó. Eu vi só para vocês verem. Viram? Legal, né? Aqui tá todas as características de uma resenha. Então vamos lá. Tarefa de casa. Nossa tarefa de casa é a seguinte. Lá na página 40, nós temos o vamos produzir. Então, olha as perguntas. Qual é o seu livro preferido? Você se lembra do último livro que leu? Qual livro você acha que todos deveriam ler? Esta é a sua chance de recomendá-lo para os outros, para as outras pessoas. Prepare-se para produzir uma resenha, apresentando à turma sua apreciação crítica sobre uma obra literária. Então, vocês vão apresentar isto para mim, certo? Essa obra literária. Então, vocês vão utilizar esses passos aqui que tem aqui para planejar o texto. Em seguida, vocês vão escrever a versão definitiva, né? Aquela que vocês já corrigiram, vocês vão... Aqui é só o rascunho, aqui na apostila é o rascunho, certo? Aí vocês vão passar a limpo, ela toda certinha, lá na material, lá na ficha do material de apoio, lá na página 9 do material de apoio, certo? Então, com base nas instruções que estão aqui, vocês vão produzir a resenha sobre o livro que vocês escolheram. Então, vocês vão ver o livro que vocês querem, qualquer livro que vocês tenham, certo? Então, vamos lá. Vocês vão pegar o livro. Recomendação a respeito do livro. Vocês vão escrever aqui as recomendações a respeito do livro, né? Se o livro é bom, se ele é legal. Então, como é que a gente faz essas recomendações? Nome do livro e do autor, certo? Editora e ano da publicação. Resumo dos pontos essenciais. Então, vocês vão escrever como está ali na apostila. Aí outra, análise ou opinião sobre pontos importantes do livro, levando em consideração os personagens e os assuntos. Então, aqui vocês vão analisar, né, vocês vão analisar quais são os pontos mais importantes do livro, certo? Então, vocês vão colocar os pontos mais importantes. Do felpo, para vocês verem, do felpo era porque ele tinha uma orelha menor do que a outra. Então, vocês vão ver qual que é o ponto mais importante e vão colocar aqui. Depois aqui, resumo dos pontos essenciais a respeito do livro. Então, vocês vão fazer um resuminho. O resuminho é o quê? Pegar do livro os trechos que falam sobre esse ponto aqui, mais importante. Né, ó, editor, ano de publicação, nome do livro e do autor. Então, vocês vão colocar isso. Então, essa aqui é a lição de casa. Deixa a prof voltar lá. Não. Deixa eu voltar aqui. Aí. Então, assim, olhem só. A prof vai pegar aqui a página 9 do nosso material de apoio. Está aqui, ó. Já com as linhas todas, ó. Está aqui. Então, vocês vão fazer tudo aqui.
Gente, para a gente fazer, a gente não precisa ficar colocando, como lá na apostila, em tópicos, como tá lá. Resenha isso, autor, não, eu escrevo um texto só, inteiro, como se fosse uma produção de texto. É igualzinho como se fosse uma produção de texto. Então, eu separo lá e vou copiando tudo junto, certo? E aqui, claro, vocês vão fazer uma ilustração do livro que vocês estão colocando aqui, um desenho, certo? Então, a lição de casa é essa que é para fazer. Vou abrir no Que Mágico para vocês postarem para a prof essa atividade pronta, certo? É isso que a prof queria dizer para vocês. Então, quando eu colocar lá, vou explicar lá tudo certinho, vou colocar sobre o texto produzido, eu vou abrir a tarefa lá para vocês postarem, certo? Então, era isso que a prof queria explicar para vocês. Então, ficamos por aqui, se cuidem, ó, até o nosso próximo vídeo.